Boa noite, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22/3/2025, eu quero deixar para você aqui cinco palavras contidas no livro de Provérbios de Salomão. E a primeira dela diz: equidade. Falar de Deus é em todo tempo, para que todos saibam que Ele salva e liberta o ser humano. Equidade, sabe? Veracidade naquilo que nós estamos falando de Deus. Nós precisamos falar do nosso Pai, mas, antes de que tudo, Ele vive em nós. Nós precisamos apresentar um Deus que Ele faz tamanha coisa, que é salvar e libertar eu e você do pecado. Porque a Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento, meu povo padece. Muitas das vezes eu trago para você aqui uma palavra, uma emoção, e aí, por nós estarmos em um estado de emoção, e muitas das vezes emoção abalada, nós engolimos qualquer coisa. Mas o que nós devemos estudar são as Escrituras. Ter coerência e veracidade naquilo que nós estamos falando de Deus. Porque Ele é real. Ele vive para todo sempre. Tem outra palavra aqui que diz assim, o siso. Todos nós devemos ter cuidado. Cuidado ao apresentar Deus. Porque até os filhos das trevas é prudente. Por quê? Muitas das vezes nós apresentamos um Deus de que o Deus aceita qualquer coisa do nada a ver. Ou outrora nós apresentamos um Deus através de nossas vidas, no falar e no agir, um Deus que Ele arranca a cabeça, que Ele mata, que Ele castiga. Então tem que ter um equilíbrio, porque Ele é criador. Quando alguém fala assim, olha, o pai de fulano, ele é bravo, era valente, ele castigava, ele batia. Nós devemos entender o contexto de que ali é um pai tentando dar educação. Quanto mais rebelde eu for com Deus, quanto mais teimoso eu for para com Deus, mais severamente vou ser castigado. Por isso que nós devemos ter prudência, por isso que nós devemos ter coerência. Se você se diz evangélico, crente até o diabo é. Se você se diz cristão evangélico, não é fácil, mas permaneça. Mas no dia que chegar até você a tribulação, no dia que chegar para você a tentação e você cair, lembra-se de que Deus também está ali. E se você está passando por um momento de dificuldade, Ele está com você. Ele está te aprimorando e me aprimorando. Porque a nossa tendência é, fulano pecou. Fulano não pode nem mais conversar com Deus. É no momento de turbulência, é no momento de pecado que você deve se achegar cada vez mais a Deus. Porque a Bíblia vai dizer, olha, quem está sujo, suje mais. Mas quem está limpo, se limpe mais, se purifique mais. Mas se nós caímos em tentação, voltamos atrás o mais rápido possível e se lançamos nos braços de Deus. Pai, pequei. Imagine se o filho pródigo deixa a arrogância e o orgulho falar mais alto. Ele não seria recebido com uma festa. Então daí a advertência da palavra sísio. Tenha cuidado, tenha prudência. E outra palavra que eu quero deixar para você nessa noite, que é diadema. Diademas. Aí então o diadema vai dizer assim, buscai a Deus, buscai a Deus e o conhecer de verdade. E assim eu e você terá autoridade dada por Ele. Eu não posso falar de Deus, de falar de um Pai que nos guarda, que nos transforma, sem o conhecê-lo. Então por isso, diademas são sinais, são palavras que nós devemos praticar todos os dias de nossa vida. Então, ser crente, eu já ouvi falar, servir a Deus, eu já ouvi falar que é árduo, que é... Não estou aqui dizendo que é fácil.
Mas se nós entendermos que Deus não vai passar a mão na nossa cabeça quando nós pecar, mas que Ele vai estar ali para nos orientar e nos guiar e dizer assim, este é o caminho, eu sou a fonte de água viva. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, e que nós entendemos que Ele está ali como intercessor e como advogado, aí nós não vamos pecar e virar as costas para Deus e aprofundar mais no pecado, porque a Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro, um pecado chama o outro. Então nós devemos ter cuidado, coerência naquilo que a gente fala. Viver em Cristo Jesus, para mim, hoje, eu posso te afirmar, é liberdade. Liberdade e conhecimento. Hoje eu sei quem eu sou. Não me interessa o que as pessoas vão falar de mim. Eu não preciso de elogios. Eu não preciso de alguém me orientando e dizer, você tem que ir por ali. Pois eu tenho Deus como meu mentor. Eu tenho Deus como lâmpada. Eu tenho Deus como tudo que eu tenho. Daí eu tiro o foco de ganância, aí eu peço a Deus, Deus quebra minha arrogância, quebra a prepotência. Meu Deus, lapida-me a tua maneira e não mais a minha maneira. Então sai o Lindoval e entra o Filho amado de Deus, assim como você. É simples servir a Deus. Tem pessoas que querem te obrigar a servir a Deus. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa que nós obrigamos alguém a servi-lo. Deus está aí. Deus está aí o tempo todo. E outra palavra também, depois de diadema, vem veredas. E a palavra veredas que diz assim, ó, devemos ter cuidado para onde estamos indo. Tudo o que pedimos em seu nome será dado. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Nós devemos ter cuidado nas veredas, nos caminhos que nós tomamos. A Bíblia vai dizer que há caminhos que é para a morte. Muitas das vezes nós servimos um Deus poderoso, mas nós conhecemos amigos, pessoas da família, que ele tem o hábito de cultuar, de bebedeira, de balada, e não respeita muitas das vezes o seu casamento. Não estou aqui querendo ser santo, eu sou o mais miserável entre os homens. Mas uma coisa que eu peço a Deus é clemência e misericórdia, e Ele dá com abundância. E aí nós não sabermos fazer a separação de ambiente. Nós não fazer separação de mesa, onde nós devemos sentar, onde nós devemos ir ou não ir. E tem lugares que Deus diz, olha, não vá. Há lugares que vai te enfraquecer na presença de Deus, me enfraquecer, e tudo começa no primeiro passo. Eu vou, não tem nada a ver. Então imagine você, uma pessoa que era drogada, alcoólica, que hoje você diz assim, não tem nada a ver nós irmos para um bar, não tem nada a ver nós cearmos com vinho. Aquilo vai aflorar na minha memória, que armazena tudo, desde a minha infância, do meu nascimento, até o dia que eu vou morrer. Então, com isso, nós devemos ter cuidado. Cuidado. Porque nós achamos que Deus vai salvar todo mundo. Muito bem, mas não é verdade. Deus não vai salvar todo mundo. A Bíblia diz, olha, Ele veio para aqueles que o temem, aqueles que o amam. A própria Bíblia vai dizer no livro de Provérbios aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus está aí o tempo todo para mim e para você. Mas nem todos nós queremos, muitos de nós preferem viver sobre um jugo, sobre uma religiosidade que cada dia mais nos afasta de Deus. Tem pessoas que vão dizer, Deus está vendo o que você está fazendo. Verdade, não precisa lembrar, Deus está vendo. Mas como pode você agora estar irado e falar do amor de Deus? Se eu, depois da minha ira, que me irei porque sou pecador, eu não falar de Deus, quando é que eu vou falar de Deus? Quando eu me achar que eu estou em santidade, aí, meu irmão, eu e você vai cada vez mais nos aproximamos a um abismo que não tem fim. É o esfriamento, é o desligamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ligado em mim. Mas a partir do momento que eu acho que eu não me conecto mais com o Espírito Santo, há um desligamento. E esse desligamento é a pior das mortes. É a morte espiritual. E é isso que nós devemos ter. Nós passamos o tempo trabalhando e correndo atrás de muitas coisas e esquecemos que o espiritual é o que deve ser ligado. Muitas das vezes você tem uma briga
com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, e assim, não, porque eu briguei, eu não vou mais falar de Deus, eu não vou me achegar a Deus. Aí é que estamos enganados. Aí são coisas que pessoas colocam e criam a religião da maneira dele e não da palavra de Deus. Davi sabia que ele pecou. Davi sabia que ele entrou em ato de adultério e prostituição. E aí, vindo o fruto do pecado, o que Davi faz? Davi se retira e não come, não bebe, orando a Deus para ver se há misericórdia. Mas Deus já tinha decretado. Então, independente da ira, do tamanho da tua ira, tu precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos se achegar a Deus. É nesses momentos, é na fraqueza que Deus aperfeiçoa a fé. É no momento que nós estamos fragilizados pela carne que Deus aperfeiçoa em nós um espírito renovado. Eu não estaria aqui falando de Deus de uma maneira tranquila e com segurança se eu não passar pelas minhas lutas carnais e as minhas batalhas espiritual. Porque há diferença entre lutas e batalha. Batalha espiritual é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que está agindo contra a minha vida. E eu creio que tem anjos acampados ao meu redor para me defender do inimigo. E essas batalhas carnais são coisas, são desentendimento com o cliente, são briga com o cônjuge, com a mulher, com os filhos, rebeldia, então egoísmo, de eu achar que só eu posso todas as coisas, que só eu, então são essas coisas que é diferente de batalha espiritual. E se você acha que você vai dormir o sono do justo, e a batalha parou ali, não, meu irmão, a batalha ela é sem cessar. Então entenda, não pega veredas, não pega atalho para se achegar ao trono, para se achegar a Deus. Não faça isso. Devemos orar e buscar constantemente, independente das circunstâncias. Então por isso a oração dia de guerra vai retratar disso. Mesmo em guerra, mesmo brigando, mesmo ali machucado, ferido e ferindo o tempo todo, eu continuo permanecendo em oração. Eu continuo orando a Deus, tenha de misericórdia de mim. E as pessoas vão dizer, mas você tem uma fé doida, isso não é certo. O que você acha certo para mim, o que você não acha certo para mim, é perfeitamente reconhecer Deus na minha vida. Eu não vou parar. Eu sei que vai vir batalhas e eu vou permanecer. Não porque eu sou forte, mas porque Deus que vive em nós, Ele sim é forte. E a última palavra, e a quinta dessa noite para nós fechar, Nécio. Nécio. Servo de Deus, não podemos ser tolo, insensato, ignorante, e nem, não devemos ser insensato, tolo, insensato, ignorante, arrogante. Devemos ter prudência. Devemos ter prudência ao falar do amor de Deus para conosco. Porque em toda a Bíblia resumida, em todo esse contexto bíblico, há uma só coisa. Deus ele quer te salvar, transformar, encher da graça, mais libertação para que nós vamos morar em uma terra prometida. Não é nós que vamos a Deus, é Deus que vem a nós. Quem somos nós para ter esse poder de ir a Deus? Não, é Deus que vem a nós, pela grande misericórdia. A Bíblia diz que Ele é infinito em misericórdia. Agora, o que eu quero te falar nessa noite? Se você está pecando, eu estou pecando e pecar mais, isso vai nos afastar de Deus. Isso é ser insensato. Agora, é óbvio que pecar, todos nós herdamos uma mente pecaminosa. Ninguém vai deixar de pecar. Até que venha o Filho do Homem nas nuvens no grande dia. Até que venha Deus até nós. Mas se nós acharmos... o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, cuidado, andais em dois, para que se um caia, um outro ajuda a levantar. O apóstolo Paulo já está reconhecendo e dizendo, olha, nós vamos pecar sim. Mas o marido e a mulher ele tem que andar em união para que se um peque, fulano, cuidado. Para que se um esfrie na fé, o outro diz, fulano, cuidado, busca a presença de Deus. Porque se afastar, o abismo ele vai abrindo cada vez mais. É notório que o abismo ele vai ficando cada vez mais largo. Então nós precisamos cuidar um para com o outro.
Só que nós estamos vivendo em um momento delicado do evangelho que as pessoas ela não aceitam. Ela aceita qualquer coisa que tem na internet, mas eu não vou aceitar o que meu cônjuge vem falar comigo. Cuidado. Mas eu aceito alguém que eu não conheço, que vem de longe, e muitas das vezes falando coisa porque vai atingir o tom emocional, que não é verdade. E muitas das vezes pode ser. Mas nós devemos ter cuidado com a palavra de Deus. Ela, quando diz que ela é lâmpada para os meus olhos, nós devemos ter cuidado. É por aqui que vai entrar e iluminar todo o meu ser. Se eu não abrir o meu coração, e se eu não enxergar a grandeza de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, nós vamos nos apagando a luz de Deus sobre nós. E isso nós devemos ter cuidado porque leva à morte espiritual. E eu não conheço alguém que morre espiritualmente e que, se não for a mão de Deus, ele saia dessa morte espiritual. Então, muitas das pessoas que hoje são andarilhos, muitas, não são todas, muitas delas é morte espiritual, meu irmão. Não acredita mais em Deus. E quando você se aproxima para falar de Deus, ó, Deus salva, transforma e liberta, ele fala assim, já conheci esse Deus. Não quero ouvir falar de Deus, meu irmão, isso aqui está bom demais para mim. Já está morto espiritualmente. Só está ali o corpo. E aí nós devemos orar, porque aí só intervenção divina, só Deus pode fazer tamanha coisa. Não adianta eu e você querer ser super-herói, porque não adianta. É Deus que tem que fazer. Então vamos orar e agradecer a Deus por essas palavras, para que nós possamos cada vez mais buscar de Deus, buscar das Escrituras. Meu irmão, leia o manual, você nasceu com manual, não deixa teu manual porque tu vai passar perrengue. Não deixa, nós somos como um carro, só que muito além, nós somos vida que tem todos os defeitos, todos os problemas, mas nós temos um manual. E nós não podemos levar nosso carro em qualquer mecânico. Tem que ser da sua confiança. Assim é o livro da vida. Se você não ter conhecimento, você vai ser enchido de qualquer coisa. E nós não queremos que você veja ou acredite em qualquer coisa. Nós queremos que eu e você acreditamos somente em um Deus único e verdadeiro. Não te preocupa com os julgos e levantes. Eu não me preocupo com o que as pessoas vão falar de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei como que Deus me resgatou de uma vida de que não conhecia Deus. Eu sei disso. E partindo disso, não me importa o que as pessoas vão falar de mim. Não me importa, eu não me interesso. O que me interessa é Jesus na minha vida. O que me interessa é viver a palavra de Deus. Eu não me importo com o que você pensa. O importante é que você adore a Deus e busque Ele verdadeiramente. Então vamos que, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer nessa noite de sábado pela palavra, pelo alívio na alma, pela leveza de espírito. Queremos, ó Pai, te agradecer pela bondade que o Senhor derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento. E quero te agradecer pela bondade que o Senhor pratica em toda a minha família, eu tenho certeza. Livrando e guardando de todo o mal. Nos dá sabedoria, derrame sobre nós prudência, derrame sobre nós, ó Deus, uma porção de compaixão nessa noite. Que nós possamos ser pessoas melhores, nos tornarmos melhor a cada dia. Pois eu creio e vivo da tua bondade. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Quem está de acordo diz amém. E que Deus abençoe todos nós.